Ok, nesse vídeo eu vou te mostrar a forma simples de desenhar anatomia, ok? Esse vídeo eu vou começar, vai ser vários vídeos sobre anatomia. Nesse primeiro, a gente vai focar em usar a construção, que é o segundo vídeo da playlist de fundamentos que eu fiz no canal. O primeiro é perspectiva, o segundo é construção. Assista aqueles vídeos antes, ok? Se você não entende de construção ainda, assista o de perspectiva, pelo menos, e assista pelo menos o de construção para você entender do que eu vou falar aqui antes de começar a aprender sobre a anatomia, ok? É super importante, na minha opinião, a construção é o fundamento mais importante. Um, então, quando a gente pensa em desenhar anatomia, a gente pensa em as partes do corpo, aprender aquele realismo, né? Aprender todos os tipos de ossos e músculos e desenhar corretamente, né? Os ossos e os músculos. Um, não é assim que a gente começa. Pelo menos pode ser assim que você começa, mas eu acho muito, na minha opinião, o que eu vejo na internet, eu vejo a experiência de outras pessoas, e foi a minha também. É difícil aprender a fazer essas coisas diretamente. A forma mais fácil, de longe a forma mais fácil, é usar a construção, o fundamento de construção, para criar um personagem mais simples, seja ele um humano, um animal, ou nem mesmo animal, um carro, ou um robô, um mech. É mais fácil a gente reduzir esses personagens, esse objeto, seja qual objeto que for, volumes geométricos mais simples, e aí a gente construir em cima disso, ok? Então é isso que eu vou te mostrar nesse primeiro vídeo. Os próximos vídeos eu vou mostrar como transformar esse boneco aqui em uma versão realista, né? Vou desenhar cada parte, adicionar mais detalhes e cada vez mais detalhes em cada parte. E depois, quando a gente tiver esse boneco já realista, ainda vai ter no próximo fundamento, vai ser para dar vida a esse personagem, né? O gesto, que é um outro fundamento, vai ser o quarto fundamento da lista, né? Que é o que dá vida aos personagens. Ao invés de a gente ter um boneco realista, mas sem vida, sem movimento, a gente cria o movimento e vida com o gesto. Mas isso é mais para o futuro. A primeira coisa que a gente vai fazer é aprender quais são as partes que no vídeo de construção eu falo que desenhar os personagens que a gente quer aprender a desenhar são como aprender a desenhar em geral. É como aprender a montar Legos, né? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as peças de Lego que você vai precisar para construir o seu personagem. E aí que aí você depois vai poder montar o seu personagem do jeito que você quiser, ok? Então, se você ver aí, se você olhar na tela, eu desenhei aqui, reduzir um personagem a formas, a volumes geométricos, depende de cada artista pode criar a sua forma diferente, ou então, muitas vezes, que nem eu, por exemplo, a cada vez que eu vou desenhar um personagem, eu mudo, eu vario a forma. Ao invés de eu usar umas caixas, eu uso cilindros, ou então esferas, dependendo do personagem que eu vou criar, da pose dele também, do gesto que ele tá, eu altero a forma que eu construo ele, ok? Então eu vou te ensinar aqui uma forma bem simples, que mais simples que isso eu acho que não tem como. E depois você pode explorar aí na internet, encontrar outras formas, ou então assistir as minhas live streams onde eu desenho, pra você ver outras formas que eu uso. A cada vez que eu desenho ah, sei lá, 6 quadros por segundo, né, nas minhas animações. Então, a cada segundo eu desenho ali vários personagens várias vezes, né? Então, tem diferentes formas. Você pode assistir e procurar aí na internet recursos para encontrar outras formas de desenhar. Vamos lá, então. Ah, uma coisa que eu quero frisar é não focar em medições. Eu tava conversando com meu primo esses dias e a gente começou a falar sobre isso, eu percebi que para ele é importante que ele, assim, ele é mais hobby, né? Ele desenha por hobby, ele tava voltando a desenhar e aí ele comentou que ele esqueceu das medidas, né, do personagem para conseguir o desenho dele ficar bonito, do jeito que ele queria, ele esqueceu as medidas e tava tentando lembrar quais são as medidas. Na minha opinião, medidas não importam, ok? Você pode achar bizarro isso, mas eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, só sobre isso, porque eu acho que é importante saber e eu acho que não muitos artistas têm essa opinião que eu tenho. Eu tenho outras opiniões controversas, mas na minha opinião, as medidas assim não importam, ok? E eu vou falar sobre isso no futuro. Então, só é, tenha isso em mente. Não preste muita atenção em medidas, pelo menos não nessa etapa, ok? A gente vai ter tempo para medir os personagens no futuro se você quiser, mas nessa etapa não fique preocupado com medidas. Então aqui, quais são as peças desses personagens? Que nem eu falei aqui, que nem eu falei no primeiro vídeo de construção, né, no segundo vídeo de construção. Ah, tudo se reduz a caixas, né? E a gente pode incluir os cilindros aí, mas na minha opinião a caixa ainda ganha do cilindro, né? A gente tira cilindro de caixa, é difícil tirar uma caixa de um cilindro, né? Dá também, mas é muito mais fácil desenhar a caixa em perspectiva do que o cilindro. Então, a gente tem aqui várias caixas e eu deixei
como é que fala, os braços e as pernas como cilindros, para ficar mais fácil, ok? Ok, então vamos lá, vamos mostrar para vocês como é que a gente faz então cada parte do corpo. Primeiramente a gente vai começar com a cabeça. Eu vou desenhar duas versões aqui. Primeiro eu vou fazer a cabeça, eu vou desenhar o personagem inteiro aqui, parte por parte, e vou desenhar uma segunda versão do que precisar aqui do lado, para ficar claro, né? A parte que tem o rosto, onde estaria os olhos, o nariz e a boca aqui, eu passo essa linha vertical, ok? Só pra gente saber qual lado da caixa, qual face da caixa aqui é a que tem o rosto. E aí a gente corta ela no meio aqui. Eu não vou passar uma linha aqui, ó, porque o rosto fica desse lado, não nessa face, né? Nossa, a face fica nessa face aqui da caixa e não nessa, né? Então eu não vou pôr uma linha aqui. Só o lado que tiver o rosto que a gente põe. Então esse daqui é uma caixa. Eu vou desenhar aqui uma outra também, ó. Esse aqui seria a cabeça vista de baixo. Aí tem o rosto aqui. E aí aqui ficaria a orelha, né? Aqui tem os olhos, nariz e a boca. Eu vou apagar isso aqui porque não é pra vocês se preocuparem com isso. Por enquanto a gente vai só criar o boneco, né? Então sem rosto. Eu faço essa linha pra saber qual lado que é o rosto. O que a gente vai se preocupar aqui é fazer uma perspectiva bonitinha, certinho, ao invés de se preocupar em ficar muito igual a um corpo humano, a gente vai preocupar mais com a perspectiva e fazer as caixas interagirem, né? As caixas dos cilindros, os volumes geométricos interagirem corretamente. Isso eles já aprenderam no último vídeo, né? Eles já sabem como fazer. Beleza. O próximo passo aqui é o pescoço, né? Vou desenhar o pescoço aqui. Acho que eu não preciso falar de novo para vocês não se preocuparem com medições. Vou mostrar aqui, ó, onde ficaria mais ou menos o pescoço. A gente tem uma outra caixa aqui para o pescoço. Posso fazer um cilindro também. Eu só acho mais fácil fazer caixas do que fazer cilindro. Então, onde eu posso colocar caixa, eu coloco caixa. Por exemplo, aqui, ó, o pescoço, né? O posicionamento do pescoço aqui, a caixa ficaria, né? A caixa de pescoço ficaria mais ou menos assim, ok? E aí a gente tem aqui o pescoço descendo, ok? Só para vocês ficarem sabendo aí onde que fica mais ou menos o pescoço nessa caixa da cabeça aqui, né? Beleza. Próxima coisa é o tórax, né? A gente tem três caixas para o torso aqui, a gente tem três caixas, né? Uma caixa para o tórax em cima, uma caixa para o abdômen, que conecta a outra caixa dos quadris. O ideal aqui, primeiro vamos desenhar aqui a caixa do tórax. Uma caixa aqui para o tórax. Aí o ideal é fazer a caixa dos quadris antes de fazer a caixa do abdômen. Por quê? Aqui você pode pensar, na ordem aqui, a gente agora desenha o abdômen, né? A próxima coisa. Os quadris, na verdade, eles se mexem meio que independentemente do tórax, né? E o abdômen conecta, né? A gente tem aqui o corpo humano normalmente, a gente tem o que seria... Essa caixa aqui, ela tá meio que representando, né? Meio não, ela representa a caixa torácica, né? Que ela tem mais ou menos essa forma assim, né? E aí, deixa eu simplifiquei, mas na verdade ela tem mais ou menos assim, né? E aí a gente tem a espinha aqui, né? E aí, os quadris aqui, né? Eu fiz uma forma bem simplificada aqui. Umas formas bem simplificadas. Então, os quadris aqui, a gente tem essa caixa aqui do meio, ela é o abdômen que conecta aqui, né? O tórax aqui, a caixa torácica com os quadris, ok? Então, se a gente se os quadris estiverem assim, ou se a pessoa estiver mais inclinada assim, né? Então, os quadris dela estão assim, inclinados para frente, aí a perna da pessoa está apontando para cá, não importa. O que importa é que o abdômen aqui se deforma, né? Ele acompanha aí né, a posição. Se o personagem estiver virando assim o corpo, e aí os quadris dele estiverem, né, apontando para cá, enquanto a caixa torácica está para cá, o abdômen ele faz aí essa conexão entre os dois, né? Então a caixa vai estar inclinada assim na diferença. Então a gente faz aqui
o tórax. E aí a gente faz. Eu vou fazer ele bem normalzinho aqui. Os quadris, né? Vou fazer bem bonitinho aqui, acompanhando. E aí a gente vai pôr a caixa aqui, né? Ok. Eu desenhei aqui, ó, uma versão que eu pus essas linhas aqui nos quadris, né? A gente faz a caixa e depois a gente põe essas linhas aqui. Mais pra frente a gente vai fazer os quadris de uma forma. Os quadris eles têm uma forma assim meio que, como é que se diz, de cueca, né? Então, ah, uma forma simplificada, mas ainda com um pouquinho mais de detalhe, né? Esse aqui é uma forma super simplificada, uma caixa, né? Uma forma super simplificada, mas os quadris, pra gente desenhar ele, né, ainda de uma forma simplificada, mas uma forma mais fácil de entender, eles têm meio que uma forma de cueca, assim, né? Então eu coloco aqui essas linhas aqui só pra dar uma ajudada pra representar, né? Não é difícil de colocar, é uma ajudada pra gente representar. E aí a gente coloca aqui o abdômen, né, conectando. Na verdade, eu vou apagar a transparência aqui. Mas a gente tem uma outra caixa aí. Os quadris, o truque dos quadris, eu sempre tive. Até recentemente eu tive problemas com quadris. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse tipo de dificuldade que a gente tem, que a gente evita fazer, né? O meu caso, eu tinha dificuldade com quadris, até muito recentemente. E aí eu parei por um tempo, por algumas horas, e aprendi como é que faz, sabe? A questão dos quadris é que a gente pensa, né? Se eu desenho essa caixa aqui, né, do personagem. Personagem de caixa. A gente pensa, se você for igual eu, a gente imagina que as pernas vão sair de dentro para fora, assim, né? Elas começam daqui e elas apontam para fora. Se a pessoa tem as pernas separadas assim, né? Dá a impressão, a gente tem uma pessoa aqui, né? A gente tem a impressão de que as pernas saem, elas seguem essa direção, né? Não é o caso, não é assim que conecta pernas nos quadris. E esse era o meu problema, né? Porque os quadris, como que eles funcionam, né? A gente tem aqui, ó, os quadris realistas, né? A gente tem aqui, né, eles têm meio que uma forma assim, e aí tem a espinha ali, né? O que importa é que a conexão aqui com o fêmur, com a coxa, ela é feita do lado de fora dos quadris. Então, o osso aqui da perna, ele desce dessa forma. Então, ao invés de conectar a perna assim, saindo para fora, ela meio que desce ligeiramente para dentro, sabe? E isso era o que eu não sabia, era o pulo do gato, né? Que a gente diz, porque é o que me faltava, sabe, para entender. Quando eu comecei a entender isso, aí mudou tudo. Então, como que eu recomendo aqui? Eu vou desenhar uma outra caixa aqui, em outro ângulo, pra vocês entenderem, ó. Esse daqui seria, da mesma forma que eu desenhei ali a cabeça, né? Vou desenhar os quadris de cabeça para baixo assim. De cabeça para baixo não. É, visão, né, de formiga aqui, de baixo para cima. A gente tem aqui a forma de cueca aqui, né? O desenho. Eu vou dividir no meio, então cada lado tem uma perna aqui. A gente pode até deixar um espaço aqui, mas cada lado tem uma perna, ok. Aí a gente pode pôr aqui, ó, dois pontos. Se eu desenhar ele transparente aqui, os quadris transparentes, vai ficar claro, ó. A gente desenha um ponto mais pro lado de fora, ok? De cada um. E aí as pernas, elas descem desses pontos. Ao invés de saírem mais do meio, a gente tem que deixar um espaço aqui nos quadris, ok? A gente deixa um espaço entre uma perna e a outra, e aí a gente desenha, ok? A perna ficou muito curta. Então, isso aqui seria uma coxa, isso aqui seria uma outra coxa. Dois cilindros sem manipular, retinhos, ok? Quando a gente evoluir, vou fazer um outro vídeo ensinando a gente a levar esses cilindros aqui, né, a colocar, né, manipular eles para ficarem realmente parecendo, né, o braço aqui de verdade. Vai ter outro vídeo, nesse vídeo aqui, nessa etapa você não deve focar nisso. Então, só cilindros retos aqui, sem musculatura de perna, sem o esqueleto, né, sem focar no esqueleto. Só tente desenhar esses volumes simples geométricos no seu personagem
e se acostumar a desenhar esse bonequinho aqui. Mesmo que as proporções não estejam perfeitas, ok? Eu quero que você... É importante que você se acostume a desenhar essas formas de todos os ângulos também, ok? Começa... Eu estou fazendo essa forma aqui bem simples, mas é importante você praticar poses diferentes e ângulos diferentes. Assim que você tem aqui, ó, você tem todas as partes, né? Então, a gente tem aqui uma caixa para o quadril. Você pode desenhar essa caixa em posições diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu desenhei esse daqui. É a mesma caixa que eu desenhei aqui e aqui. Eu só desenhei ela em outro ângulo. Ok? É isso que você deve fazer nessa etapa, ok? Pegar essas peças aqui, esses cilindros e caixas que você já sabe desenhar dos outros vídeos que eu fiz e colocar elas nessa ordem. É somente isso, ok? Você só precisa fazer isso nessa etapa. Até ficar natural. Até você não até ficar parecendo um corpo humano. Seu objetivo aqui não é esse agora. A gente vai chegar lá. Só que você tem que levar de etapa a etapa. O importante agora é começar a criar esse instinto de como são as partes, cada parte do corpo. Eu rabisquei aqui. Como são cada parte do corpo e colocar elas interagindo, ok? A gente começar a colocar essas partes aqui. Deixa eu ver, o pé aqui, esses pés aqui ficaram meio rabiscados. Deixa eu fazer um pé aqui. O pé, para esse bonequinho aqui, ele nada mais é do que uma forma dessas aqui, ó. Não precisa mais detalhe do que isso, ok? O que seria isso daqui? É igual a uma caixa aqui, né? Igual vocês aprenderam no vídeo de construção. A gente faz uma caixa primeiro pro pé e aí a gente corta ela aqui, né? A gente corta ela com uma faca aqui, igual eu mostrei para vocês como que faz. E aí vai ficar essa forma, ok? O pé é basicamente isso. Você pode começar até colocar uma caixa aqui, né? Ó, o pé do meu personagem é esse. Aí eu venho e corto aqui. Cortei, virou um pé. A proporção tá certa? Não, não tá certa a proporção, não tá correta. Não é o, o objetivo nessa etapa. Se você é iniciante e você está tentando aprender anatomia, comece. Se você já é mais avançado, ok? Se você já é mais avançado, mas você está com dificuldade, você está com dificuldade de fazer anatomia, está com dificuldade com alguma parte, comece a fazer isso. Faz uma vez, faz algumas vezes, só para ver. Mesmo que você esteja avançado, mais avançado do que isso, né? Você já entende um pouco de anatomia, mas tenta simplificar dessa forma, para ver se você consegue remapear a forma que você constrói os seus personagens. Okay? Se você faz sem construir eles dessa forma, experimenta fazer dessa forma. Se você está começando agora, absolutamente eu recomendo começar dessa forma, ao invés de começar aprendendo como que é o crânio de verdade, como que desenha os ossos da mão de verdade, a musculatura aí do corpo de verdade. Comece fazendo dessa forma, ok? Ignora o realismo um pouco, porque aí depois, quando você já estiver confortável em desenhar os personagens dessa forma, vai ser facinho construir em cima disso. Eu imagino que seja como uma forma de entender é pensar em fazer uma escultura de massa, né? Uma escultura de massinha sem o arame de estrutura. Se você nunca fez escultura, talvez não faça sentido, mas a gente faz uma estrutura de arame primeiro e coloca a massa nela de uma forma básica, para depois colocar detalhe, né? Então, esse daqui é a mesma coisa. A gente começa com uma coisa simples para depois colocar empurrar e puxar o básico. Ó, se você for ver esse personagem aqui, as proporções dele, eu falei que a gente não vai medir, né? As proporções deles não tão perfeitas, mas isso não importa. Ó, vou mostrar aqui, vou fazer um outro, vou fazer as proporções dele bem extremas, ok? Só para vocês verem. Ó, eu vou fazer o tórax dele bem largo assim. Aí eu vou fazer os quadris bem largos. Eu vou fazer aqui, ó, as pernas. Ó, o legal também é que depois que você começar a aprender, depois que você já praticar bastante, a gente meio que pula. Eu pulo muito das etapas do quando eu desenho, porque acho que eu já falei isso num dos vídeos, né? A gente pratica pra gente poder pular. A gente pratica medir as coisas, a gente pratica os métodos, como é que fala?
a gente pratica essa observação para a gente poder pular a etapa de medição, digamos, né? É, é igual, eu falei no outro vídeo, né? É igual a tabuada, né? Se a gente fala 2 vezes 2, para uma criança que está começando agora não sabe, ela tem que contar nos dedos, ou ela tem que olhar a referência para saber que é 4, né? Ou 3 vezes 3. Como a gente já tem experiência com isso, já apareceu essa informação muitas vezes durante a vida, durante os anos, a gente não precisa verificar que 3 vezes 3 é 9. A gente já sabe, a gente pula a etapa de contar nos dedos, né? Então, muito de desenho é isso. A gente já viu tantas vezes, ó, essas formas, as formas são as mesmas. A caixa, o cilindro. Eu não preciso desenhar o cilindro para eu saber como desenhar uma perna, entendeu? De qualquer ângulo. Eu consigo desenhar assim porque eu já fiz o cilindro tantas vezes que eu ponho 2 linhas assim, eu já sei para onde que o cilindro vai estar apontando. Eu já sei que ele está nesse ângulo, né? Então, a gente pratica é mais para criar esse instinto. Eu meio que sugiro aqui a forma da caixa e para mim ela já aparece, sabe? Para eu desenhar. Eu pulo muitas das etapas. Eu estou tentando não pular aqui para demonstrar, né? Mas esse que é o, o apelo, né, de desenhar com essas formas. Porque você não precisa memorizar como que são feitas todas as coisas. É sempre cilindros e caixas, entendeu? Ó, eu fiz umas proporções bem extremas aqui. Se esse aqui for o seu personagem, tudo bem. Nessa etapa aqui, você não quer, você não precisa, não, não é que você não quer, você não precisa se preocupar com as proporções, com a medição. Ó, vou pôr uma cabeça grandona aqui. Daqui é extremo, né? Eu não sei se alguém, olhando aqui a referência do que eu mostrei, né, do corpo, vai chegar num resultado desse. Se chegar, tudo bem. O importante é que tudo esteja, né, coerente. Eu apreciei aqui porque eu não quero passar, né, 2, 3 minutos aqui do vídeo desenhando só um exemplo aqui para vocês. Mas se for essa proporção, tudo bem. Se for extremamente comprido o personagem, tudo bem. Se os braços ficarem muito longos, também tudo bem. O importante aqui é manter a perspectiva, manter tudo coerente, as coisas interagindo de uma forma que faça sentido, né? Ah, o motivo da gente não medir é porque a gente meio que rouba o estilo que você pode criar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas rapidamente, resumidamente, eu acredito que o estilo dos artistas vem da falta de medição. Que o seu instinto te diz que onde alguma coisa deve estar. Se para você estiver certo, mesmo que você faça, eu vou comentar rapidinho, eu não vou fazer um vídeo, não vou me estender muito, mas se para você o rosto ele tem essas proporções assim, e ele, digamos que você faça um personagem, né, que, uh, o que seria extremo aqui? Ó, essas proporções aqui são naturais para você, você gosta? Eu acho que é um desperdício a perder isso. É um desperdício perder isso para obedecer às medições corretas, entendeu? Se você tem muitos artistas que não teriam o estilo que eles têm, que é único, porque se eles tivessem obedecido às regras, né, a regra correta da medição. Então, não se preocupe com isso. No futuro você vai ter tempo para medir do jeito que você quiser, mas por enquanto confie no seu instinto. Então, o seu objetivo é desenhar personagens dessa forma. Agora eu vou mostrar rapidamente como que a gente pega esse personagem aqui e modifica, né? Eu vou até usar esse aqui, ó. Até tá bem parecido com esse, né? Então, eu vou variar mais, ó. Eu vou desenhar as caixas de forma aleatória. Ok, vou tentar fazer de uma forma aleatória aqui. Ó, eu vou apagar a caixa aqui do pescoço, porque vai conectar ela aqui, né? Conecta aqui o pescoço. Eu acho que eu não comentei isso, né? A gente faz o pescoço na cabeça, faz o pescoço no tórax e aí a gente conecta ele da mesma forma que a gente fez com o abdômen, ok? Então, essa linha vem para cá. Acho que eu pulei essa etapa, é bem importante, ó. Então, deixa eu fazer aqui só para vocês verem. Então, a gente tem aqui, ó, o mapeamento embaixo, né? O mapeamento em cima e aí cada linha conecta com a outra, com a correspondente, né? Então, essa linha veio para cá, essa veio para cá, né?
Essa vem pra cá, mas você ficou meio tangencial ali, né? Então, deixa eu fazer uma pose um pouquinho menos extrema pra ver se fica claro, porque talvez tenha ficado meio difícil de entender aqui. Pera aí. Deixa eu apagar aqui. Vou desenhar ela assim dessa vez. Ó, tórax. Tá fazendo igual aquele? Não, dessa vez tá diferente, ó. Eu vou medir onde fica o pescoço aqui, né? O tórax. Fazer a caixa aqui, terminar a caixa. E aí, essa linha vem pra cá, essa linha vem pra cá, essa pra cá, essa pra cá, né? Temos aí o resto do pescoço. Eu vou apagar a transparência para ficar uma caixa sólida, né? E aí, vou desenhar aqui. Eu tenho o tórax. Agora eu faço, que nem eu falei para vocês, eu faço agora os quadris, né? E depois a gente vai usar o abdômen para conectar da mesma forma que a gente fez o pescoço aqui. Então eu vou fazer ele. O que seria legal? Eu vou fazer ele extremamente diferente, ó. Né? Quadris assim. Acho que está muito longe para eu aproximar um pouco. Meu instinto me disse que está muito longe. Eu não medi. Meu instinto disse que está muito longe. Se você não achou que estava muito longe, o desenho você pode fazer do seu estilo. Eu te encorajo a fazer do seu estilo. Por favor, faça do seu estilo. Não fique muito preocupado em medir. Por favor, o mundo precisa de mais arte única. O mundo não precisa muito de artistas que medem para ficar perfeito, ok? Precisa de mais expressão artística. Então, se expresse. Se você acha que deveria ficar diferente, faça diferente, ok? Então a gente tem aqui, ó, eu esqueci de vou pôr uma linha aqui no meio. A gente tem a cueca aqui, ó, tá vendo? Como que ficou extrema. Aí a gente tem aqui como é que fala? Ó, vou pôr uma linha aqui, ó. A gente vai pôr o abdômen aqui. Esse vem pra cá, né? Essa linha, ó, se a gente fizer transparente assim, ó. Vou fazer aqui. Essa linha viria para cá, né? Então, essa face aqui do quadrado vai ficar meio torcida, okay? Igual uma esponja. Igual vocês viram no outro vídeo lá, né? De construção. E aí tem essa linha vem para cá. Então tá vendo ó, como que torceu? Então essa linha vem para cá, essa outra vem para cá. Ok? Claro aí? Espero que tenha ficado claro, ó, porque esse daqui é uma face, ó. Uma face do quadrado é essa. Torceu. É a mesma coisa para essa daqui, ó. Torceu o quadrado, né? Então, deixa eu apagar aqui o vermelho. Colocamos as pernas, os braços. Vou pôr os braços, ó. Que nem eu falei, eu não sei se eu falei. A gente tem aqui as esferas pro ombro. É importante não pular as esferas pro ombro. Por quê? Pros ombros, né? Porque as esferas, o ombro ele tem muito movimento, né? Então, se eu tô aqui, ó, com o ombro neutro, ele tá ali. Mas se eu levantar, ó, ele sobe, ele desce, ele vai pra frente e vai pra trás. Ele não fica parado como se fosse, né, o cotovelo aqui, porque o braço só dobra, né? O ombro, ele anda muito. As pernas também. A perna tá meio que travada. Ele não tem um ombro que a perna nos quadris, né? É fixo aqui. Eu não pus uma esfera aqui porque é fixo, né? Então, já os ombros, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Então ele tem um movimento grande. Nesse daqui eu vou fazer, ó, vou fazer um aqui no alto, ombro de lá aqui no alto, e o outro aqui embaixo, ok? Só para dar aquele movimento. E aí aquela coisa, eu vou colocar aqui, ó, um cilindro. Aqui eu vou colocar de formas aleatórias. Okay? Eu estou explorando, tentando entender. Seu objetivo aqui é entender como que essas formas interagem. Se você fizer uma pose que não é possível existir, não tem problema, por enquanto. Nessa etapa aqui não tem problema. A gente vai aprender como que o corpo se comporta em outras etapas, ok? Por enquanto, foque em... o foco é em colocar todas as partes e de uma forma coerente, ok? Tá tudo tridimensional aqui, tá tudo em perspectiva, tá maravilhoso. Okay? É esse que é o seu objetivo. Eu vou apagar aqui as transparências. Eu fiz as transparências só para vocês verem, elas acabam atrapalhando, né? Eu sugiro também você a fazer das duas formas. Pratica com transparência e depois sem transparência. Olha lá, né? A gente tem aqui, vou pôr o cotovelo aqui, outra esfera. Agora eu vou variar, ó. Vou pôr o antebraço aqui. E aí, a mão, eu falei sobre o pé, não falei sobre a mão, né? A mão aqui é basicamente uma caixa bem compridinha assim, parece
sei lá, uma esponja, um colchão, né? Então, vai ter vídeo sobre mãos. Mãos é o assunto mais pedido, né? Toda vez que eu faço. Eu falo alguma coisa sobre tutorial de desenho nas lives que eu faço. Ou tem algum artista que chega, né? Pedindo alguma dica. 9 vezes de 10 é sobre mãos, né? Então, eu vou fazer um vídeo dedicado sobre mãos. Nessa etapa aqui, as mãos não passam disso, ok? Só precisa de uma caixa aqui. Então, eu tenho um cilindro ali. Eu vou colocar uma outra esfera pro cotovelo. Vou pôr... Ah, tô pondo de qualquer forma aqui. Só quero que essas partes interajam uma com a outra imediatamente próxima dela, ok? A próxima. Então eu não estou preocupado com os quadris quando eu coloco o braço aqui. Entendeu? Eu não estou preocupado com o tórax quando eu coloco o antebraço. Então você só precisa preocupar com a próxima aqui, nessa primeira etapa, ok? Não é pro resto da sua vida de desenho. Nós vamos evoluir. O primeiro, se você está começando, é aqui que você começa. Ó, eu não vou mostrar novamente essa parte transparente aqui, porque eu quero terminar logo, só para vocês verem. Então eu tenho uma perna aqui, eu tenho o fêmur, a coxa, né? A coxa aqui. Meu instinto me disse que ela estava muito curta. Pronto. Aí eu tenho uma esfera para o joelho. Vou colocar outra aqui, outro cilindro. Na verdade, esse cilindro está afunilado, né? Você pode afunilar ele ou não. Na verdade, era para eu ter feito ele retinho. Eu esqueci que era assim. Você pode começar com eles todos. Como é que fala? Um cilindro retinho assim, ó. Com o tempo a gente vai aprender nas próximas etapas, né? A gente vai aprender como que cada parte é. E aí algumas, tipo a coxa aqui, vai ser mais afunilada, né? Então, conforme ela desce ali pro joelho. Eu vou fazer ela retinha aqui, porque eu peguei ela a tempo, né? Vou fazer tudo paralelo assim, retinho. Sem afunilar. Vou pôr a outra perna para lá. Por motivo nenhum, eu só tô colocando de uma forma aleatória aqui. Como eu sei que a perna, a menos que ela tiver quebrada, né? Ela não deve vir para cá, né? Para frente. Então eu não vou pôr para frente, eu vou pôr para lá, né? O cilindro. Mas você pode pôr também. Pode ser um boneco de ventríloco, né? Que tá quebrado. Que tá quebrado não, que ele, que ele não tá segurando, que ele tá dançando, sei lá. Mas um boneco de ventríloco, que não tem as juntas que um humano tem, né? Mas eu fiz de uma forma mais realista, digamos. E aí a gente coloca aqui o pé. Ah, mas como que eu faço essa forma nesse ângulo? Eu não sei desenhar o pé nesse ângulo. Volta lá no vídeo de construção que eu mostro como você entender, né? Como que coloca as formas diferentes em ângulos diferentes que você não pôs ainda, né? Então assiste lá. Ó, tá vendo aqui? Então, o seu objetivo nesse primeiro passo é fazer o seu boneco dessa forma, ok? Criar vários bonecos dessa forma até que vire instinto para você. Você consiga colocar o seu bonequinho mesmo que ele não esteja realista, ok? Mesmo que as proporções não sejam realistas. Você só precisa colocar muitos bonequinhos em várias posições dessa e começar a entender, começar a explorar, né? Começar a criar esse instinto. Quando você começar a fazer isso, você acostumou a fazer isso, colocar na proporção certa vai ser um pulinho, vai ser muito fácil. Focar em proporções no começo é bobagem. Então, foca primeiro em fazer isso, ok? No próximo vídeo eu vou fazer um outro vídeo agora sobre como pegar esse boneco aqui e aí começar a ficar um pouco mais realista, ok? E aí depois daquele vídeo eu vou fazer sobre como desenhar mãos, como desenhar olhos, o crânio. Vai ser vários vídeos, não dá pra fazer. Olha o comprimento desse vídeo só pra fazer esse básico, ok? Então vou separar em vários vídeos. Assiste o próximo aí pra ver como que transformar esse daqui num personagem de verdade, ok? Obrigado por assistir e até a próxima.